Bom dia a todos. Bom, iniciamos hoje mais uma semana do nosso plano de estudos tutorado, semana 5 do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos no volume 3 do ano de 2021 e eu sou Carla, professora de matemática. Nessa semana 5, a gente vai dar continuidade no nosso estudo de funções. Basicamente, essa semana nós vamos estudar um pouquinho na questão do período, nós vamos nos aprofundar na questão do período das funções trigonométricas. Trigonométricas ou circulares, porque elas também são chamadas de funções trigonométricas circulares. Vou falar para vocês um pouquinho do período. No PET trouxe o seguinte gráfico, foi esse gráfico aí. É o gráfico da função cosseno, que é uma das funções trigonométricas. E essa função tem esse, eu até mostrei semana passada no GeoGebra, ela tem esse formato aí. Só que se a gente for observar, se a gente traçar, por exemplo, eu até vou voltar um pouquinho aqui, ó. Se a gente traçar uma reta ali no caso, eu tracei, né? Aqui, ó, nesse ponto 0,72, a gente vai observar que existem vários valores que dão o mesmo, como diz, existem vários valores de x que o valor do cosseno dá 0,72. Porque olha só, o gráfico passa várias vezes, na verdade, ele passa infinitas vezes nesse ponto, 0,72. O que isso quer dizer? Que a função se repete. Ela chega num ponto que ela não tem valor novo. Ela chega num ponto que ela começa a se repetir. E é essa repetição que a gente chama de período. Observem ali comigo, por exemplo, ali, ó. A gente pode ver isso nesses pontos que eu marquei ali, que está marcado também, ó. O primeiro ponto aqui, que eu tracei de verde também, é um ponto que o valor dá 0,72. No segundo ponto aqui, se eu seguir reto, dá o mesmo valor. Ó, eu tô marcando ali os pontos vermelhos. Todos esses valores de x, quando eu calculo na função cosseno, ele dá o mesmo valor, ou seja, dá 0,72. Então, é o que eu acabei de falar. Isso quer dizer que essa função se repete. Ela tem um período, é o que a gente chama de período. Determinado momento, ela começa a se repetir. Ela fica sempre entre aqueles valores. Percebam que essa função, ela vai até, no máximo, esse ponto, que me parece que é o 0,96. É 1, na verdade é 1. É 1, e vai até menos 1. É menos 1. Aqui está 0,96, mas é menos 1. Então, ela vai, no máximo, ela fica entre, na verdade, 1 e menos 1. Ela não dá outro valor para a imagem. Ela não dá outro valor aqui no eixo Y. Ela está sempre entre esses dois valores. O que acontece é que ela começa a se repetir. E isso é chamado de período da função. Aqui ao lado está destacado, na verdade, os valores que ele pode ter, o cosseno nesse caso aí, né? Que ele vai variar entre o 1, menos 1, depois ele volta a ser 1 de novo. Então, esse é o desenho do período do cosseno. Depois ele começa a se repetir, tá? Aí aqui ele já trouxe a seguinte informação, que o período dessa função é 2π. E a gente já vai entender o que significa esse 2π. Olha só. Conforme já vimos, a função seno também tem período 2π. Eu não me lembro se nas semanas anteriores a gente já falou sobre isso. Mas o que significa o 2π? 2π é uma circunferência. Já que as funções trigonométricas têm elas são chamadas também funções circulares, porque elas estão numa circunferência, num círculo. Um círculo, ela tem a medida de, no máximo, 360 graus. E esses 360 graus, ele vale o mesmo que 2π. Mas o que significa esse 2π? O π, gente, é um número.
é um número, ele vale 3,14. Então, quer dizer, na verdade, ele não é uma incógnita, ele não é um X ali, ele é um valor. Esse 2π, ele está na unidade 2π radiano. Eu até expliquei isso no segundo ano, eu acho que dá para aproveitar aqui. Imagina que a gente está medindo alguma coisa. Eu vou medir uma borracha, eu vou medir em centímetros. Eu vou medir uma mesa, eu uso metros, porque para eu falar que a mesa tem 159 centímetros, eu quase não uso. Eu falo que ela tem 1,59 centímetros. Se eu vou medir uma distância de uma cidade a outra, usar metro é muito esquisito, né? O que eu uso? Quilômetro. Só que todas essas três unidades, milímetro, centímetro, metro, quilômetro, elas são para medir comprimento. O mesmo acontece para ângulos ou para arcos na circunferência. Eu posso usar duas medidas. Eu posso usar graus ou eu posso usar radianos. Então, a circunferência, ela tem 360 graus ao todo, ou eu posso falar que ela tem 2π radiano. Lembrando que o π é um número. Então, são duas unidades diferentes, graus e radiano. Aí aqui falou que o seno tem o período, né, 2π, enquanto que a função tangente tem período π. Existem outras funções da matemática, mas provavelmente as funções trigonométricas são os exemplos mais importantes de funções periódicas, que é aquelas que têm um período, que ela chega num determinado ponto e se repete. Quando eu penso numa parábola, só para vocês entenderem essa questão da repetição, eu penso numa parábola, uma função de segundo grau. Ela tem essa ou essa posição. Opa! Então, pensa comigo, ela pode até ser infinita, geralmente mas ela segue para onde? Uma parábola para cima e aqui para cima. Ela não faz uma curva e volta a repetir a parábola, diferente das funções trigonométricas, né? Então, por exemplo, a parábola é infinita para cima, infinitos, né, números, mas as funções trigonométricas, elas tem essa curvinha de repetição. O PET trouxe na página que está tratando desse assunto, ele fala o seguinte: já vimos que a função cosseno tem o formato do gráfico da função seno. Eu vou mostrar lá no GeoGebra para vocês já já. O que ele está falando aqui é só a questão do nome. Às vezes a gente pode falar, às vezes não. A função seno, o gráfico dela chama-se senoide. E a função cosseno chama-se cossenoide. É o nome dado à curvatura do seno e cosseno, a curvatura do gráfico, senoide e cossenoide. A senoide, também falei semana passada, ou 2 semanas atrás, que a função trigonométrica, ela tem um formato. A função trigonométrica tem um formato. Qual é esse formato? É esse aqui que trouxe, ó. F de x, e basicamente esse aqui é da senoide e da cossenoide, ó. Também. F de x igual a vezes seno de 2π sobre b, vezes x menos c, fecha chaves, mais D. O que seria esse A, B, C e D? São números, são coeficientes que podem acompanhar a função seno. Vamos falar da função seno só. Ok, vou sair daqui um pouquinho e vou mostrar para vocês que cada um dessas letras determinam uma coisa na função. Ó, você já deve estar vendo aí. No GeoGebra, estamos no GeoGebra. Vamos fazer o estudo aqui do seno de x, da função. Ela tem esse formato. A função simples do seno de x. Ok. Mas e se esse seno de x, essa função, ela tiver um coeficiente a acompanhando ela?
ali um número na frente da função, o que que vai acontecer com essa função? Olha como é que ela vai se transformar. Era vermelha, né? Ó, imaginem que essa função, essa vermelha, é a nova curva do seno. Olha o que que eu fiz aqui na função. Eu pus um A aqui, eu pus um 2 multiplicando pela função seno. O que que aconteceu com o desenho? O desenho, ele ficou mais esticado. Então, o que que significa isso? Que o A, que o coeficiente A, é responsável por esse estica, encolhe na vertical. Ele faz isso e isso com a função. Se eu aumentar, ela fica mais esticada ainda, ó. Olha só. Aí, se eu diminuir o A, vou pôr meio, ela fica mais baixa. Ela fica assim, mais baixa. Se eu diminuir mais ainda, um terço, mais baixa ainda. Ah, vou pôr grandão, vou pôr 3. Aí ela vai, como se ela tivesse, alguém tivesse pegando ela e esticando. Só que nem por isso ela deixa de ser periódica. Ela tem repetição. Isso o A. E o B? O A é responsável por isso, por fazer isso com a função. E o coeficiente B? Ele é responsável pelo quê? Vamos colocar um B aqui. Vamos colocar um B2. Olha aqui na função. O B, ele também multiplica a função seno ou cosseno, qualquer uma da trigonométrica. Ele está multiplicando, mas ele está multiplicando a incógnita. Olha o que, que acontece com o gráfico. Vou mudar aqui só para vocês verem. Ó, conforme eu vou mudando. Ou ele fica, eu vou pôr 3 e menos 1, para ficar bem longe, ó. Aqui eu pus o B valendo 3. É esse gráfico vermelho. O original é o azul. Aqui, agora eu vou pôr o menos 1. Olha o que aconteceu. A impressão que a gente tem é que ela está fazendo assim, igual uma sanfona. Então, o coeficiente B, ele é responsável por esse movimento. O efeito sanfona é na vertical. A gente chama isso de período. O período maior ou menor. Isso quem faz, quem determina é o coeficiente B. Isso nós vamos precisar bastante na aula de hoje. Então, o coeficiente A determina a amplitude para cima e para baixo, coeficiente B determina o período. E o coeficiente C? O coeficiente C, ele vai determinar se essa função vai se deslocar. Quer ver? Eu vou mudar o coeficiente C. Vou pôr 1. Agora eu vou pôr 2. Olha o vermelho. A curva não mudou. O que, que aconteceu com a curva? Ela se deslocou para lá, para a direita, para a esquerda, se for positivo, e para a direita, se for negativo. O vermelho está se deslocando. Isso quer dizer que o coeficiente C, ele é responsável pelo deslocamento horizontal. A curva não muda. A curva não muda. Ele só se desloca. Isso quem faz é o coeficiente C. Aqui na função, eu tenho que diminuir o C, ó. Então, eu pego o X menos o C. Então, o C está aqui, ó, dentro da função e diminuindo, aqui onde ele apareceu. Vamos pensar agora no D. Pelo que o D é responsável? Vou colocar um D valendo 1. O D é aquela letra que fica, aquele número que fica de fora, somando. Então, A e B multiplica, C e D soma ou subtrai. Olha o que acontece quando eu coloco o 1 somando. A curva se deslocou para cima. Ao passo que no coeficiente C, ele se desloca para os lados, horizontalmente, o D faz isso com a função, para cima ou para baixo. Quanto maior... Opa, mudei o C. Quanto maior, mais alto ela tá. Quanto mais negativo, mais baixo ela tá. Olha lá, ela tá lá embaixo ou tá lá em cima. A curva é igual, certo? Vamos nos fixar aqui no coeficiente B. O
que é quem vai nos dar a questão do período que nós estamos estudando hoje. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Olha lá, exatamente o que eu falei, ó. O A pela amplitude, estica, encolhe verticalmente. O B pelo período, estica, encolhe horizontalmente. O C pelo deslocamento horizontal e o D pelo deslocamento vertical. Tá? Isso vai ser importante da gente lembrar. As funções periódicas, elas, por causa delas terem aquilo que eu falei, elas terem vários valores de x que dão o mesmo valor, no caso 0,72, elas possuem infinitas soluções. Então, fica difícil de achar como é que se resolve essa equação. Como é que resolve uma equação desse tipo aqui, ó? Cosseno de x igual a 72. A gente tem uma técnica. Essa técnica é usar a função trigonométrica inversa. O que é a função trigonométrica inversa? Ali eu tenho, ó, cosseno de x igual a 72. Eu tenho que o cosseno de um ângulo que eu não sei qual que eu chamei de x, não sei quanto ele vale, o valor é 72. Então, o cosseno de um ângulo é 72. Eu sei qual é esse ângulo? Não sei. Para eu resolver isso aí, eu vou pensar o contrário. Eu preciso achar o ângulo que originou esse valor de cosseno. Eu preciso descobrir esse valor de x. E para isso são usadas funções inversas. Ela é chamada de arco, no caso aqui, arco cosseno. Então, nós precisamos descobrir o arco que deu origem a 0,72, a esse valor 0,72. Deixa eu explicar aqui nessa outra página. Ó. Vamos supor que você precise realmente, justamente resolver essa equação. Cosseno de x igual a 72. Ou seja, você precisa responder a pergunta: qual é o arco que tem o cosseno igual a 72? Que o valor do cosseno é 72. Aí, como é que eu resolvo isso? Em outras palavras, eu tenho que calcular qual é o arco cosseno de 72. Uma calculadora científica geralmente possui as teclas seno, cosseno e tangente. Por que eu estou falando de calculadora científica? Porque nós vamos usar hoje a calculadora científica, que seja a do celular. Ou então, uma segunda função. Nós vamos usar também nos exercícios. Mas isso vai variar de acordo com o modelo. Em algumas calculadoras, o seno vem assim, seno. E a função inversa, ou seja, o arcosseno, vem assim, como segunda função, seno de menos 1. Então, essa é a função inversa, é o arcosseno, o arco cosseno. Do cosseno vem cosseno e cosseno de menos 1, e da tangente, tangente de menos 1. Ou tem outros modelos de calculadora científica que vem assim, seno, e a inversa é asseno, assim, né, no caso, é falado assim. Então, aqui significa o quê? Seno e arcosseno. Cosseno, arco, cosseno. Tangente, arco, tangente. Então, só para conhecimento, porque eu acho que na prática vocês vão conseguir compreender melhor. Por isso é que nós já vamos passar para os exercícios voltando nessa equação aqui. Então, ele pede assim, o PET. Usando a tecnologia, resolva a equação cosseno igual a 72. Então, vamos lá. Vocês têm que estar visualizando aí a minha calculadora. Tá visualizando? Sim. Sim. O exercício pede assim: usando a tecnologia, resolva a equação cosseno de 0,72. Como eu falei, aí como ele pediu para usar a tecnologia, nós vamos usar a calculadora. Como eu falei, quando eu vou calcular isso aqui, o que eu estou procurando saber? Eu quero saber qual é o arco que originou 0,72, o valor 0,72. Como é que eu faço na calculadora? O celular traz também a calculadora científica.
Eu me lembro até de trabalhar com o terceiro 6, com o primeiro 6 na época. Eu não sei se vocês se lembram ou se foi com o segundo. A parte de seno e cosseno. E a parte de expoente, de potência. A gente calculou muita coisa na calculadora. Não sei se foi no terceiro ou no segundo. Mas vamos aqui, ó. O que eu faço para calcular aquele valor lá? Eu preciso achar o arco que originou aquele valor. Então, eu digito aqui, ó, 0,72. E se vocês quiserem estar fazendo junto no celular de vocês, mas não precisa porque eu estou fazendo aqui. 0,72. Aí eu vou aqui, ó, lembrando que aqui em cima, no lado no superior esquerdo, ele tem que estar configurado para científica, porque ele tem vários modelos aqui, ó. Padrão científica, representação gráfica. Então, aqui tem que estar na científica. Então, digito 0,72. Vou aqui em trigonometria. Me abriu essa telinha aí. Todas as funções trigonométricas. E aqui tem esse 2 com um expoentezinho, que é a segunda função. Se eu apertar nele, ele vai dar a função inversa, seno menos 1, cosseno menos 1, e assim por diante. E é essa que nós queremos, porque nós temos o valor e queremos o arco. Então, nós vamos usar a função inversa. Vou aqui, então, ó, função inversa, segunda função. Esqueci se é seno, se é cosseno. Cosseno. Cosseno, então, trigonometria, segunda função, cosseno de menos 1. Já me retornou o valor, ó, 43,94. Eu vou considerar 95 porque depois do 4 tem um 5. Então, quando for 5, 6, 7, 8, 9, tem que considerar uma a mais aqui, ó. Então, é 43,95. Certo. Vamos pensar o seguinte agora. Vocês devem estar vendo agora o GeoGebra, que é um tanto de gráfico na tela aí. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês, graficamente, o que significa aquele valor de 43,95. Vou mostrar só nesse, olha só. É como se eu falasse assim, vou calcular o cosseno, ó, porque nós estamos trabalhando com cosseno. A curva é essa, olha essa curva aí. O que significa aquilo que nós acabamos de calcular? Aqui do lado de cima do gráfico, ó, f de x cosseno, f de alfa igual cosseno de alfa, ou seja, cosseno de 48, por que 48? Porque aqui está 48. É igual a 0,66. Se eu aumentar, o valor ele vai mudando, ó. Ó, 63, e aí vai mudando totalmente. Tanto no ângulo, no grau aqui, quanto no valor que ele me retorna. O que eu vou colocar? Só para mostrar para vocês. Nós achamos o valor lá de 43,95. Eu vou colocar esse ângulo aqui, ó. 43. Cadê? 43. Não dá para colocar 95, mas eu vou colocar 43,5. Olha o que aconteceu. Qual é o valor do cosseno? 0,72, que é exatamente o valor que foi dado. Então, é isso aqui que nós estamos calculando. Nós estamos querendo saber qual é o ângulo, o grau, o ângulo, o arco, que dá o valor de 72 no cosseno. Graficamente, na circunferência, olha aqui na circunferência, o valor que nós calculamos, ou seja, 0,72, é esse traço azul aqui. Isso aqui vale 0,72, porque o total vale 1, mas aqui vale 0,72. O ângulo é esse formado aqui, pelo raio, ó. Então, esse ângulo formado com o eixo X é o que vale 43,95. E o valor de 0,72 é esse azul aqui. Na circunferência, é essa a interpretação. E no gráfico, no plano cartesiano, que está aqui, ó, no eixo X e Y, o que significa esse valor de 0,72? Ó, aqui no eixo X é o ângulo. O ângulo é 43. Olha lá, está basicamente na metade, entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 vale 90. Então, ele está entre 0
e 90. Quase na metade, é o 43. Ele retorna que valor? Se eu puxar aqui, ó, ele dá 0,72, ou seja, menos que 1. Então, graficamente, eu quis mostrar isso para vocês, que graficamente é isso que nós fizemos. Só para vocês estarem cientes disso. Qual é a resposta, então, que eu vou colocar aqui, na letra A? Ele pediu para usar só a tecnologia. Eu só quis explicar direitinho lá para vocês entenderem. Então, eu calculei lá na calculadora e me deu esse valor, x igual a 43,95. Aí ele pergunta o seguinte, vocês estão visualizando a minha apresentação, né? Sim, gente, tá tudo ok aí? Sim. O exercício na tela, né? Ok. Porque tem muita tela hoje, eu tô com medo de errar. A letra B está falando assim, qual a resposta em graus, minutos e segundos? É o que eu falei. A unidade usada aqui é grau. Grau. Só que ele já dá isso aqui, ó, 43,95. Isso aqui, eu posso escrever desse jeito que eu coloquei na tela aí, na letra B, ó. O 43,95 significa o quê? Que eu tenho 43 graus mais 0,95 graus. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa de eu estar falando assim, ó, 1 metro e 59 centímetros. É isso que eu estou querendo. 1 metro e 59 centímetros, na medida do ângulo, fica assim, grau e minuto e segundo. Essas são as medidas, as subunidades de grau, minuto e segundo. E é isso que ele está pedindo para transformar em grau, minuto e segundo. O 43, nós não vamos mexer. Por quê? Porque ele está uma medida inteira. É 43 graus. É como se eu falasse, é 1 metro aí. 1 metro e 59. Então, nós precisamos descobrir a quanto que 0,95 grau equivale em minutos. Então, vamos ver. Porque ele é menos do que 1 grau, 0,95. Né? Então, vamos ver quanto que equivale em minuto. Eu sei que 1 grau equivale a 60 minutos. Isso é determinado. 1 grau equivale a 60 minutos. Esse pontinho aqui significa minutos, tá? Ok, o que eu estou querendo saber? Vamos fazer uma regrinha de 3? 0,95 graus vai equivaler a quantos minutos? Eu não sei, pus X aqui. Então, nós vamos multiplicar em cruz. Vai ficar X vezes 1, X, 60 vezes 0,95. Multipliquei somente cruz aqui. Aí eu fico, vou fazer essa multiplicação aqui. 60 vezes 95 é 57, o quê? Minuto. Olha comigo aqui. Isso quer dizer que 43,95 graus equivale a 43 graus e 57 minutos. Como 57 deu o exato, ele não deu quebradinho, não deu vírgula, eu não preciso transformar em segundos. Porque se tivesse dado assim 57,32, esse 32 eu tinha que transformar em segundos. Mas parou por aqui, ficou nos minutos, tá? Olha só. Qual a letra C? Ele pede o seguinte: qual é a resposta em radianos? É o que eu falei. Tem unidade grau e tem unidade radiano. Essa daqui foi o resultado, foi em graus, 43,95. E ele está pedindo para a gente transformar isso aqui em radiano. Aí eu vou usar a regrinha de 3. Ó, eu sei que 1 π radiano mede 180 graus. Um π radiano mede 180 graus. O que eu estou querendo saber? Quantos radianos mede 44 graus? Quando vocês forem fazer esse tipo de conversão, coloquem unidade debaixo de unidade. Então, aqui no caso, ó, eu tenho 180 graus, 44 graus embaixo. Então, está no mesmo rumo. O que eu vou fazer agora? Simplesmente vou multiplicar em cruz. Vou fazer assim, 180 vezes x, 180x, ou x 180. 44 vezes π radiano,
44 vezes π radiano. Coloquei aqui. O que é incógnito aqui? O que eu estou querendo? É o x, é o que eu não tenho, que é o valor em radianos do 44. Eu não sei quanto que vale. Vou passar o 180 dividindo embaixo de tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar x igual 180 de 44π dividido por 180 radiano. Lembrando que radiano é como se eu estivesse falando metro, tá? E o π é número. Então, aqui fica o quê? Eu simplifiquei, simplifiquei por 2, vai dar 44 por 2 dá 22, 180 por 2 dá 90. Então, por que eu pus 44? Vocês devem estar pensando e eu esqueci de falar. Porque 43,95 é muito próximo de 44, para realmente facilitar os cálculos aqui. Por isso que eu colocou-se esses 44 graus, arredondado. Então, 44 graus vai dar aproximadamente, até tinha que ter posto aproximadamente aqui, 22π sobre 90 radianos. Exercício 2. O osciloscópio é um instrumento de medida de sinais elétricos eletrônicos, que apresenta gráficos a duas dimensões, de um ou mais sinais elétricos, de acordo com a quantidade de canais de entrada. O eixo vertical Y do monitor representa a intensidade do sinal. Vertical. O eixo Y significa a intensidade do sinal, a tensão. E o eixo horizontal, que é o X, representa o tempo que está passando ali. E aqui, esse vai e volta para cima e para baixo, nessa situação significa quanto intenso é esse sinal que ele está recebendo ali. O monitor é constituído por um ponto que periodicamente varre a tela da esquerda para a direita. Esse periodicamente já nos traz uma dica importante. Quando eu falo periodicamente, ele tem um período. Então, determinado tempo, começa de novo. Determinado tempo, começa de novo. Então, deu a intenção aí de falar que a função é periódica. Ela tem um período. Certo. Antes de eu pôr a imagem na tela, eu quero analisar com vocês Bom, vou pôr a imagem na tela aqui, peraí. É esse instrumento aí. Se a gente observar essa curva aqui, a gente vai lembrar da curva ou do seno ou do cosseno, porque a tangente é diferente, cotangente é diferente. Só pensando aqui. Certo, o que isso quer dizer para mim? Vamos analisar agora as opções. A forma da curva, até ficou em vermelho aí, foi até bom. Aqui ficou pontudo, mas não é, viu, gente? É redondinho. A forma da curva mostrada no osciloscópio da foto chama-se. Como é que é o nome dessa curva vermelha que está mostrando os sinais? Senoide, cossenoide, logarítmica, exponencial. Eu não vou entrar ou periodicidade. Logarítmica e exponencial, a gente vai eliminar. Eu não vou entrar no mérito da questão, não vou mostrar para vocês agora para não me alongar. Mas a curvatura da logarítmica e exponencial é uma curva, é uma curva assim, mas ela é infinita. Ela não tem, ela é para cima e a outra é assim para baixo. Então ela não tem período, ela não é periódica igual essa daí, que vai e volta. A letra E, por que eu vou eliminar também? Porque não tem nenhuma curva que se chama periodicidade. Periodicidade tem a ver com o período da função, qual é a periodicidade da função, mas ela não é um nome para uma função, para uma curva. Então, nós vamos ficar aqui em senoide e cossenoide. Como é que nós vamos resolver esse dilema entre uma e outra? Aí eu vou voltar lá no GeoGebra e vou mostrar aqui para vocês. Essa daí é a curva do seno. Essa é a curva do seno. Eu vou marcar também aqui a curva do cosseno, ou senoide e cossenoide. Percebam que ela é igual.
Ela é igual, mas não tão igual. No que ela é diferente? No que ela é diferente? Ela, vamos analisar esse primeiro ponto aqui, ó, na curva do seno, na curva vermelha. Ele começa no zero, sobe, desce de volta, sobe de novo. Ele começa no zero. Já a curva do cosseno, ele começa no 1. Por que eu estou falando começa? Porque o período dela começa aqui mesmo, no eixo. Então, a gente considera que o período dela começa aqui no 1, desce, sobe de novo e termina aqui no 1. Esse é o período da cosseno. E o período da seno, ele começa no zero, sobe, desce, e aqui no zero é que ele vai começar a se repetir. Então, essa é a deixa que a gente vai usar para resolver esse exercício. Olha essa curva aqui que está na tela. Ela começa embaixo, porque ele falou que aqui é o começo. Então, se começa aqui embaixo, dá a impressão. Olha aqui para vocês verem, tem um eixo mais escurinho aqui. Lógico que a imagem está horrível. Eu, porque ampliei, ainda ficou ruim. Então, isso aqui já me deu a deixa. Ela começa no zero. E a curva que começa no zero é a curva do seno, é a senoide. Mas concordam comigo que isso aqui tem que ter um conhecimento, no mínimo, avançado em trigonometria? Para saber que é essa daqui? Mas, de repente, se vocês toparem com uma dessa no Enem, vocês não vai ser bicho de sete cabeças para vocês. Eu acho que isso aqui é questão do Enem. Questão 3. Na figura ao lado, temos dois ângulos, x e y. Tais que, aí aqui eu tenho o x, que é esse ângulo aqui, ele está entre 0 e 90, ou seja, ele é menor do que 90. Só de olhar esse ângulo azul escuro, a gente percebe que ele é menor do que 90, porque o 90 é aqui o ângulo reto. Então, ele está entre 0 e 90. Ele é maior do que 0, menor do que 90. E outra informação que ele trouxe, que a tangente dele, desse ângulo x, ele vale 1,1. Aí ele falou do y. Qual a informação do y? O y está entre, ele é maior do que 180 e menor do que 270. O y é esse azul claro aqui, esse ângulo grandão aqui, que vale mais do que 180 e menos que 270. E ele também deu a informação que a tangente dele também vale 1,1. E deu aqui duas dicas, que o x é igual arco tangente de 1,1. Lembra que eu falei lá no início? Quando eu tenho isso aqui, ó, tangente de x igual a 0,1, essa equação aqui, essa função, vamos dizer assim, o que está falando aqui? Que eu tenho que descobrir qual é o valor do ângulo, ou seja, do arco. Eu tenho que descobrir o valor do arco no qual a tangente vale 1,1. Dessa vez eu vou fazer o contrário. Eu vou lá no GeoGebra mostrar para vocês qual é esse arco. Vou pegar aqui a tangente. Deixa eu ver se uma coisa aqui. Não é aqui mesmo. Olha só. Vou pôr aqui. Observem aqui nesse ponto onde eu estou mostrando o cursor. A tangente de 0 grau é igual a 0. Eu vou aumentando até chegar a 1,1. 0,66, 0,93, 1,111. Acho que é o máximo que a gente consegue chegar perto. Olha o que deu aqui. Que a tangente de 48 graus vale 1,111. Então, nós já descobrimos com o GeoGebra que aquele ângulo, que aquele arco que a gente está procurando, arco ou ângulo, viu, gente? Que aquele arco que a gente está procurando, o X, ele vale 48 graus. Ok, mas e se a gente não tivesse o GeoGebra? Como é que a gente ia fazer?
Então tá, escrevi aqui, ó, tangente de x igual 1,1, não tem graus aqui não, gente, é 1,1, eu pus graus aqui por erro mesmo. Então vai ficar assim, tangente de x igual a 1,1, foi dado ali. Eu falei lá no início, como é que eu calculo esse x? Eu vou fazer a função inversa. Eu vou calcular o arco tangente desse valor aqui. E para isso, nós vamos voltar na calculadora científica, tá aqui, tá na tela aí, e vou calcular aquele valor lá. Vamos pôr aqui, ó, como é que eu ensinei? 1,1, função trigonometria, eu quero calcular o arco tangente, ou seja, a função inversa. Vou aqui na segunda função e vou calcular a tangente de o arco tangente, ou seja, o arco que dá aquela tangente de 1,1. Cliquei aqui na tangente, olha lá, 47,72, que é praticamente, vou considerar 73, tá? Por causa do 6 aqui depois. Então, é praticamente os 48 que eu mostrei para vocês lá no GeoGebra. Então, olha lá, aí eu ponho x igual a 47,72. E o valor de x, de y, ele deu uma dica 2. Ou eu calculo... não, esse aqui. Não, tem que calcular aqui, ó. A dica 2, y igual x mais 180. Ele deu essa dica, é só eu calcular. Então, se y é igual x mais 180, é só eu somar. 47,73, aqui eu pus 72, mas 73 graus mais 180. Então, o y vai dar 227,73, que obedece a essa igualdade, ó. O x tem que ser menor que 90 e o y tem que ser maior que 180 e menor que 270. Na verdade, os exercícios dessa semana não estão difíceis, no caso de resolução, é o mesmo da semana passada. Era só usar a calculadora científica. Mas se não souber usar a calculadora científica e não souber o que está fazendo ali, não adianta, né? Tem que, pelo menos, entender o que é que eu estou calculando. Exercício 3. Em relação a 4. Em relação a senoide, f de x, pois ela maior aí, igual 1 dividido por menos 10 vezes seno 2 sobre π vezes x mais 1, determine o que se pede. A amplitude, o período, o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical. Nós vimos lá no começo que o A da função, eu pus aqui ó, o formato, tá? A, B, C, D, não vou repetir ele não, tá aqui. Aquele formato da função trigonométrica. O A me dá amplitude, que é o que pede na letra A. O B da função determina o período. O C determina o deslocamento horizontal e o D deslocamento vertical. Então, se eu calcular isso aqui, as letras, os coeficientes A, B, C e D, eu resolvo todo o exercício. Vamos começar por reconhecer. Eu coloquei uma embaixo da outra propositalmente, para a gente reconhecer quem é o A na função dada. Ó, por comparação, quem é o A? 1 sobre menos 10. 1 dividido por menos 10, comparativamente. E o B? Quem seria o B? O B estaria nesse termo aqui, ó. Nós já vamos pensar sobre o B. E o C? Aqui o X igual. E o C, quem seria? Esse aqui. E o D seria o número que estivesse somando do lado de fora. Ali, no caso, não tem nenhum, mas circulei ele só para a gente saber. Certo. Então, eu tenho que o A, ou seja, a amplitude é, letra A, amplitude. Como é que eu calculo? Na verdade, gente, observem aqui, a amplitude, está em laranja aqui, ela é o módulo de A. Então, isso é importante. O A é igual, então, ou a amplitude é igual ao módulo de 1 sobre menos 10. Por que esse módulo é importante? Porque aqui o sinal negativo não é considerado. E módulo de um número é simplesmente a parte positiva dele. Então, módulo de 1
menos 10, 1 dividido por menos 10 é 1 dividido por 10, ou seja, 0,1. É 1/10, né, na verdade. Positivo, porque aqui pediu-se o módulo. Essa é a amplitude. Letra B, pede-se o período. Tá ali, olha só, observem comigo. Aqui embaixo, nessa função dada, teria que ter aliás, desculpa, em cima. Para ficar igual os dois termos, em cima teria que ter 2π, e só tem 2. Como é que nós vamos fazer isso? Não tem 2π, porque no formato aqui tem esse 2π. Então, eu vou fazer um macete aqui, uma jogada aqui. Eu vou multiplicar a função dada, o 2 sobre π, eu vou multiplicar por um número que deixe 2π em cima, ou seja, eu vou multiplicar por π. Vai ficar assim, ó. Olha lá, ó. 2 sobre π vezes π e π. Por que eu estou fazendo isso mesmo? Para deixar o 2π aqui em cima, ó. Para deixar o 2π aqui em cima. Aí, o que acontece? Eu multiplico de cima, 2π vezes π, 2π. Π vezes π, π ao quadrado. Agora, ele ficou bem parecido com o formato original, que é 2π sobre b. Por comparação, gente, olha lá. 2π sobre π ao quadrado, 2π sobre b. Quem é meu b? O período. É exatamente o valor aqui, ó, π ao quadrado. Tá? O b, então, é π ao quadrado. Esse é o nosso período. Só isso. O deslocamento horizontal, quem me determina é o C, tá aqui. Então, eu vou pôr ali. Deslocamento horizontal. Então, na nossa comparação aqui, menos C é igual a mais 1. Certo? Mas eu tenho que dar um jeito de... esse C aqui, eu tenho que deixar ele positivo. O que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, passar dividindo por menos 1, ou eu posso multiplicar os dois termos por menos 1. Eu acho mais fácil. Multiplicando os dois termos por menos 1, fica menos C vezes menos 1 dá C. E 1 vezes... multiplico os dois termos por menos 1, isso vai me dar que o C meu vale menos 1, ou seja, o deslocamento horizontal, ele vale menos 1. E o D, analogamente, ele é o deslocamento vertical. Só que olhando na minha função ali, eu vejo que não existe D. Então, o que eu posso falar? Que esse D vale 0, ou seja, que não há deslocamento vertical. Ele vale 0. Espero que pelo menos tenha ficado alguma coisa, pelo menos tem muita coisa sobre trigonometria que a gente ainda não viu, que eu tive que ficar retomando, por isso que às vezes fica meio cansativo, fica meio demorado, mas é em função disso. Alguns conceitos que vocês já deveriam estar dominando, vocês não tiveram, assim, tanto vivência nele, então por isso que foi meio demorado. Peço desculpas pelas falhas técnicas e agradeço mais uma vez pela presença de vocês.